Bom, pessoal, eu vou demonstrar para vocês aí como é que eu faço essa montagem da bobina para que vocês saibam como ela vai acontecendo. Isso no caso seria de uma camada e depois se a bobina tivesse a espessura da bobina, vai ser a quantidade de camadas que a gente vai colocar. Aí está o núcleo que eu programei para essa bobina, é uma bobina exemplo, tá? Não quer dizer que seja essa bobina, mas eu vou deixar aí depois de pronta uma tabela no Excel, onde você vai poder calcular qualquer medida de bobina, mudando e alterando as dimensões do núcleo para você poder construir a sua bobina sem mesmo ter construído. Você vai saber que fio vai usar, quais são as dimensões deste fio, e então você vai montar a sua bobina para você saber que tamanho ela vai ter, quantas espiras ela vai ter, sem contudo você ter que ir lá comprar fio, enrolar a bobina e saber o que aconteceu. Então a seguir você vai ver uma aceleração e a montagem, como vai acontecendo. No caso desta bobina, nós vamos criar uma parede aqui nesse risquinho que ela tem à direita, até preencher ele com 60 milímetros de parede, porque é um projeto que nós trabalhamos, fizemos o desenho, então eu vou usar ele como exemplo. Então vocês podem ver que dá um pouquinho de trabalho no início, procure entender que a gente quer fazer isso, mas depois que ele aprende, a situação fica tranquila. Então eu vou tentar passar isso aí para vocês de uma forma que ajude vocês a montar a bobina, sem contudo ter que construir ela para saber quantos metros de fio ela vai para poder ficar no tamanho que você programou. Bom, pessoal, aí vocês vão vendo que as espiras vão sendo montadas. Eu usei uma cor vermelha e laranja para diferenciar que tem um fio e outra camada. Que se não ficaria tudo na mesma cor, não apareceria a diferença da camada. Para vocês entenderem que está sendo preenchida uma área aí de 60 milímetros, que seria a parede da bobina, onde o ímã vai correr em cima. Isso não quer dizer que você tem que fazer uma bobina desse tamanho, tá? É só um exemplo para você ver como é que é essa situação, ok? Bom, pessoal, aí vocês viram a finalização da bobina. Vocês viram que uma bobina bem grande, né? Foi de um outro projeto que eu fiz aí que uma pessoa pediu, mas para vocês verem como ela fica montada, as espiras certinha dentro de um projeto que a gente elaborou. Bom, pessoal, aqui nós temos do lado direito o núcleo da nossa bobina. Ele tem 34 por 60 milímetros. Considerando que é uma bobina retangular, então nós temos 4 lados o nosso núcleo. Então a primeira bobina vai passar aqui em cima do núcleo, que é 34, 60, 34, 60. A segunda linha e todas as outras você vai acrescentar 4.1, que no caso o nosso fio é 2.05, você vai acrescentar 4.1. Se fosse um fio de 1.6, 3.2, se fosse um fio de 1.5, 3 milímetros, então quer dizer, seria 34 com 3 milímetros, 37. E assim você vai acrescentando. Neste caso aqui, a tabela já soma os 4 lados com a segunda camada e soma aqui 204 milímetros. Ao final de 30 espiras, ou quantas espiras você colocar na sua tabela, você vai ter a soma das espiras que tem, quantos metros tem. E depois você vai escolher quantas espiras de grossura vai ter a sua bobina. Eu aconselho que a bobina para núcleo de ar não tenha mais que meia polegada de grossura. Essa é a orientação que a gente tem dos grandes fabricantes de gerador nesta área. Então a bobina não deve, no caso de núcleo de ar, ter mais que 12,5 milímetros. Então você vai encaixar aqui quantos fios der dentro dessa meia polegada e multiplicar por isso daqui. Então digamos que o seu fio foi de 1 milímetro, então vai ser vezes 12. E aí você vai multiplicar isso aqui vezes 12 e você vai ter a quantidade de fio que vai usar para cada bobina. Ok, pessoal? Então é assim que se calcula quantos metros de fio vai ter, mesmo sem ter feito nenhuma bobina. Bom, pessoal, com o intuito de deixar vocês bem entendidos sobre o assunto das bobinas, então eu vou explicar aqui o que está sendo feito. A nossa bobina, na parte anterior, nós determinamos então que ela teria 30 espiras a parede dela, que é onde o ímã vai correr. Mas nós precisamos determinar que essa bobina tem uma espessura. Então, normalmente, a espessura não deve ultrapassar meia polegada em caso de núcleo de ar, onde você não coloque nada. Uma outra especificação que eu quero deixar bem claro para vocês
é que o núcleo da bobina, sendo de ar, não tem necessariamente que ser da grossura ou da espessura, da largura do ímã. Pode ser a metade, para você poder acomodar mais espira num espaço menor e não ter um conjunto tão grande fazendo a mesma coisa. Essa teoria de que o núcleo tem que passar as linhas magnéticas por ele para cortar é inverdade, porque quando ele passa pelo núcleo, ele não corta nada. O ímã só corta quando ele passa pelas espiras. Vou deixar uma imagem para vocês verem em seguida como é que se dá isso. Então, quando o ímã passa em cima das espiras, ele gera. Observe que só vai haver geração quando o ímã passa nessa parte onde ele está em cima dos fios, onde está ali ímã 60 por 60. Ele só gera energia quando ele passa nessa parte da bobina. No núcleo não há geração. No caso do núcleo de ferro, o que há é uma potencialização e quando ele passa pelo núcleo, ele expande a capacidade magnética do ímã, melhorando o rendimento do ímã sobre a bobina. Mas só gera energia quando o ímã corta as espiras e não o núcleo. Sendo de ar, então, aí é que não gera nada. O núcleo apenas é uma parte de armação da bobina. Ele define o tamanho da bobina, mas não há geração de energia quando o ímã passa por um núcleo de ar. Então é fundamental que no caso de uma bobina com núcleo de ar, porque senão o ímã vai perdendo força, você ainda vai colocar resina aqui em cima, vai colocar uma manta de fibra, você vai colocar coisas que vai elevar isso aqui para 15 a 20 milímetros para ter uma resistência mecânica, para que a sua bobina e o seu estator suporte o trabalho, ele possa também absorver parte do calor que a bobina gera quando ela está gerando. Então tem tudo isso, isso funciona como uma parte de refrigeração da bobina, essa camada de resina que tem em cima dela. Então você tem que levar em conta que aqui ainda vai mais 2, 3 milímetros de material, então o seu ímã vai se distanciando um do outro, ó. Você vai tendo uma distância do seu ímã da bobina. Olha aqui, aqui está o seu polo, aqui está o outro. Então você vai tendo um distanciamento da sua bobina do estator. O que acontece? Vamos colocar aqui, ó, então, ó, nós temos dois ímãs, um de um lado, outro do outro. Isso aqui é a espessura da nossa bobina. Quando eu concluir o meu estator, eu vou ter uma espessura maior aqui, ó, além dessas bobinas, que seria 6 espiras que a gente simulou aqui, ó, eu vou ter uma espessura maior, porque o meu ímã não pode funcionar 100% reto. Ele tem aqui que tem mais 2, 3 milímetros, além da espessura que ficou de fibra. Você tem que aqui uma variante, às vezes o disco não fica 100% reto, então você tem que considerar aqui pelo menos mais 2 milímetros. Então considerando que você teve 2,5 aqui, 2,5 aqui, mais 2 de cada lado, então você tinha 12, você vai ter aproximadamente quase 10 milímetros que os ímãs vão trabalhar longe do seu estator. Então isto é fundamental que você observe que no caso de bobinas com núcleo de ar, não fique maior do que essa meia polegada aqui, que no caso 6 espiras. Pessoal, eu coloquei aqui do lado para vocês verem a tabela AWG até o fio de espessura 25, tá? Normalmente para esse tipo de gerador não se usa fios tão finos, mas vai que você tente querer fazer um gerador aí com 2, 3 fios para poder melhorar o RI do seu gerador, você pode. Então, tipo assim, se você vai pegar um fio de 14, que vamos dizer, 1.628, você pode optar, por exemplo, para usar 2 fios 20. Você faria a mesma coisa que você faria com o fio 14, você usaria 2 fios 20. Ou você poderia usar, por exemplo, um fio 21, no caso usar 3 fios em vez de um 12, estaria mais ou menos na mesma proporção. Você teria um fio que daria uma boa tensão e você conseguiria ter uma RI bacana, porque depois eu vou explicar sobre isso. Quando você tiver 1 ohm de resistência e você colocar 2 fios, você vai ter meio ohm. Se você colocar 3 fios, vai ser 0,33 e assim sucessivamente. Quanto mais grosso o fio, ou quanto mais pernas de fio tiver numa bobina, menos resistência e menos perca esse gerador tem no final. Então tá aqui, ó, se você escolheu, então, por exemplo, um fio que tenha 1 milímetro de espessura, que no caso o fio 18, ó. Vamos escolher aqui o fio 18, ó, 1 milímetro de espessura. Vou mostrar para você aqui, ó. 1 milímetro ele tem de espessura. Ah,
Vou trazer aqui para o quadro para você ver, ó, aqui embaixo, ó, 1 milímetro tem o nosso fio, ó, na mesma sequência ali, ó, nós temos um fio de 1 milímetro, vamos botar aqui laranja, tá? Vou ampliar aqui para você ver. Então, no caso, eu escolhi um fio que tem 1 milímetro de espessura. Eu quero que essa bobina tenha os mesmos 12,35, então eu vou colocar até ele preencher o meu espaço aqui, ok, pessoal? Ó, vai até preencher todinho ali. Então, você, 12 fios, ó, vai lá, até preencher a borda da bobina toda. Então, aí eu teria a minha bobina preenchida com fio 20, que é no caso, fio 18, que é no caso 1 milímetro, olha aqui, ó. Depois eu posso remover, é só um exemplo para você ver como vai ficando. Você está montando aqui a largura da sua bobina, tá? Não é a parede dela. Você quer a espessura da bobina, onde vai percorrer o ímã. Tá? Então eu estou tentando deixar bem claro para vocês que não haja dúvida quando você for fazer, em fazer uma bobina muito grossa e aí você não ter resultado. O seu gerador vai render pouco, porque você colocou muito larga, os ímãs vão estar fracos. Tem um vídeo meu aí no canal, se você quiser ver, que trata sobre isso, demonstra que à medida que o ímã vai se afastando um do outro, a força dele vai diminuindo. Entendeu? Então tá aí, ó. Você teria as 12 bobinas, 12 fios aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fios, porque dá um pouquinho mais, né? O 18 aqui dá um pouquinho mais que 1 milímetro. Vamos ver aqui, o 18 dá 1,024. Então, você poderia apelar um pouquinho e colocar mais uma, não teria problema nenhum, né? Você poderia colocar aqui mais uma perninha, passar um pouquinho, né, da situação. Não seria o fim do mundo nesse caso. Daria para aguentar, dependendo do ímã que você vai usar. Mesmo assim, daria para fazer aqui, ó. Ele ia dar um pouquinho mais. Então a gente não teria problema em usar uma perninha a mais aqui para ficar os 12 do mesmo jeito, ok? Então tá aí como é que é feita a espessura. Então você vai multiplicar isso daqui, o 12, pela quantidade de espiras que tem lá na parede do seu ímã, digamos, da sua bobina. Digamos que você tenha 25 milímetros aqui a parede do seu gerador. Você vai ter aqui aproximadamente 24 fios aqui na lateral. Então você vai pegar o 24 e multiplicar por 12. Nesse caso, o seu gerador vai ter mais de 264 espiras. É uma quantidade muito alta para um fio 18, mas é um exemplo, né? Você teria que fazer essa bobina mais estreita, usar um fio mais grosso, porque você vai ter muita tensão nessa bobina e dependendo do uso, fica inviável para usar com o controlador. Ou você poderia até usar ele gerando menos tensão, com menos rotação, mas nesse caso nós não teríamos muita corrente. Seria uma coisa bem limitada para poder tocar. Então, né, digamos que eu tivesse aqui 25 espiras, vamos botar 20 espiras, que seria 20 milímetros, tá? Então eu teria aqui, vamos botar aproximadamente 19 espiras aqui, ó. Então eu teria 19 espiras da parede, vezes 12, que eu coloquei ali no caso do fio 18, tá? Então eu teria um total aqui de mais de 180, eu teria 200. É muita espira para um tipo de gerador desse do nosso, daria muita tensão, né? Nesse caso que eu estou explicando, tá? Então tá aí a explicação. Aqui está a tabela WG para você ver, acompanhar aí no seu projeto. Aí você vai saber a espessura de todos os fios e como é que é feito este trabalho, ok, pessoal? Embora talvez fique uma parte longa, que você não queira ou não vá assistir, mas as explicações estão aí. A qualquer momento que você quiser, você pode voltar aqui e pegar as informações e trabalhar no seu gerador, ok, pessoal?